Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar. Eu estou fazendo a gravação desse vídeo, né? Porque hoje é meu aniversário, eu estarei ausente à noite, mas eu não posso deixar de cumprir com as minhas obrigações. Aliás, não é nem uma obrigação, é um prazer poder gravar e estimular, né? Mais instruções, mais conhecimento e fazer a minha parte, que eu devo cumprir isso com os espíritos, ok? Então hoje, sendo o Evangelho no Lar, vou dar continuidade ao capítulo Culto Doméstico, que a Fernanda começou na quarta-feira passada, e hoje eu finalizo ele. Tem bastante coisa para a gente conversar a respeito, tá? Eu vou então dar uma recapitulada para vocês sobre o que foi falado. Logo após vou dar continuidade, colocando mais algumas coisas aí. E com relação às vibrações pelos que necessitam de preces e alguma coisa a mais, quando vocês estiverem assistindo isso às 8h30, procure levar o pensamento, o sentimento de vocês, boas vibrações a esses que necessitam e que precisam, com suas preces e com boas energias, para que eles possam receber e serem assistidos, ok? Então vamos começar com fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, aos espíritos que nos assistem, ao mentor do Guardiães do Evangelho, para que possamos realizar um excelente Evangelho no Lar, com boas orientações, com boas energias e fluidos para nós, para os espíritos que estão ao redor de nós e para todos que necessitam de um pouquinho de paz, de calma, de energia, de tranquilidade, ok? Então vamos fechar nossos olhos e pedindo licença a Deus, Jesus, a todos os espíritos presentes, vamos iniciar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal. O capítulo é o 35, Culto Doméstico. A gente está falando sobre a família do Isidoro, né? Que tem um centro espírita no Rio de Janeiro, e onde eles vão realizar um culto deles, né? Um culto espiritual, né? Lá no local onde é o centro. E eles se reúnem, as filhas, o filho, a viúva, os espíritos que já se encontram lá, assistindo e auxiliando, e eles fazem a abertura com prece, lendo até uma parábola da Bíblia, do Novo Testamento. Depois eles pegam um recorte de jornal dizendo sobre determinada notícia e tentam auxiliar através de comunicações alguns espíritos necessitados. Até que explica uma mecânica de como acontecem os trabalhos dentro de uma casa espírita, né? Que cita que, até aqui tem um trecho que eu deixei marcado, aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para eu poder comentar. Vamos lá. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Era um espírito, né, que após ela ler aquele testamento, tudo, ele colocou a energia sobre o chakra frontal dela, e onde ele iria auxiliar no desenvolvimento, na interpretação do que estava sendo lido. E ele diz também que nem todos poderiam compreender de fato o que estava sendo falado, mas os que compreendessem era de acordo com a sintonia, com a vibração de cada um,
que lá se encontrava. Tanto que aqui ele fala, né? Mas os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos. Mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio, que é o espírito que estava auxiliando ela, na tradução do verbo materializado de Isabel. Então, alguns conseguiriam receber a intensidade dele com ela, ou somente dela pelo magnetismo do amor. Então é dessa forma que as coisas acontecem na doutrina espírita. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Aí é ela falando, tá? Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio, em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos, aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, esta amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Vamos lá. O texto que ela leu, né, sobre um suicídio, e ela está tentando interpretar de maneira com mais amor, o espírito, né, intuindo ela com amor, que as pessoas não pensem no fato do que esse espírito cometeu, mas sim com amor, para saber que ela estava perturbada, numa situação difícil, e que todo amor, quando a pessoa tem amor, ela ama a vida, ela não tira a própria vida. Então é uma falta de amor da própria vida com que Deus lhe deu, né, a oportunidade. Falando um pouco sobre essa questão do suicídio, vale a pena citar que quem comete um ato suicídio nessa vida, vocês podem ter certeza que já tentaram em outras e já cometeram em outras também. O suicida, ele sempre vem com aquela sensação, aquele estímulo, em determinada fase da sua reencarnação, tentando novamente cometer o mesmo ato. Porque aquele que cometeu uma vez, ele está sempre sendo posto a teste de se vai cometer de novo, se já passou, se esqueceu, se aprendeu a lição. Porque aquele que se suicida, ao desencarnar, ele vai para a região do umbral. E nessa região do umbral, existem vários nomes, existe o Vale dos Suicidas, existem várias regiões no umbral, para onde esses espíritos são atraídos, de acordo com a energia e a força magnética pelo ato cometido, tá? Não é um castigo. Ele buscou esse tipo de energia, esse tipo de vibração e foi para essa determinada faixa vibratória. E lá estando, se aqui na Terra ele teria mais uns 50 anos de vida, ele vai ficar uns 50 anos lá, morrendo, vivendo, morrendo, vivendo. Tipo assim, experimentando o seu desencarne e reencarne, desencarne e reencarne. E é um estado de perturbação muito difícil, até que ele consiga cumprir os anos que faltam do outro lado, nesse sofrimento, até que busque Deus no seu coração e consiga o perdão necessário e o reequilíbrio parcial do seu perispírito para poder obter a ajuda de outros espíritos para o seu resgate.
Caso contrário, não consegue resgatá-lo, porque ele ainda está com o perispírito e o mental totalmente perturbado, fora o emocional também. Então é necessário que ele extraia todas essas energias deletérias, essas coisas pesadas que se encontram nele, nessa região do umbral, para que ele possa obter o reequilíbrio. Então o suicídio não é um fim, é apenas um passo para você terminar o que lhe faltava na região do umbral, e de maneira muito triste e sofrida. Então, tirar a própria vida não é um ato nobre e nem de coragem. É bom que fique entendido isso, não é coragem, tá? Aí a mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar um pensamento não só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo, quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda que se refere a Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Vamos lá resumir isso aqui tudo. Ele fala da dificuldade, né? De nós podermos, né, nesse oceano de energias, na maioria até negativas, que são origens dos nossos pensamentos, sentimentos, vibrações daqui do planeta. É só a gente levar em conta que o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações, mas que grande parte dos que aqui vivem ainda tem pensamentos, sentimentos e energias de ódio, de guerra, de raiva, de roubo, de ganância, de prejudicar o próximo, de várias coisas. Só que essas energias, esses sentimentos, eles não ficam apenas presos a nós reencarnados. Eles são energias que são flutuantes. E elas se manifestam, essas energias, no nosso ambiente, no nosso planeta. Então, existe vamos colocar uma certa simbologia para não entrar em muito detalhe. Imagine uma camada, uma nuvem ao redor do nosso planeta todinho, que antes de chegar numa região espiritual, existe essa camada com pensamentos, sentimentos e as energias pesadas de todos os que aqui estão reencarnados. E ela não consegue nem se diluir, ela fica entre um plano e outro. E aí imaginem a dificuldade dos espíritos que vêm até aqui para ajudar e a dificuldade daqueles que estão aqui para fazer suas preces, seus pedidos ou agradecimentos ao lado espiritual. Então torna-se difícil. E se nós não tivermos amor no coração, tentar equilibrar os pensamentos,
relaxar os sentimentos, buscar boas energias, boas vibrações, como que conseguiremos alcançar o que a gente quer, o que a gente necessita, o que nós almejamos. Então, esses espíritos que já possuem esse tipo de predisposição a reencarnarem, ao suicídio e a outros atos que são negativos aos olhos cristãos, espíritas, o que quer que seja, imagina a dificuldade deles. Então, por isso que é necessário que tenhamos uma base, seja a família, a moral, a religiosidade, a espiritualidade, que busquemos o amor, bons sentimentos, buscamos o bem, o amor ao próximo, que é tão difícil de pôr em prática, essa frase que Jesus deixou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, tentarmos colocar isso em prática. Então são coisinhas, palavras até que são simples, mas difíceis de poder pôr em prática, e nós temos que nos esforçar com relação a isso. E é o que ele tenta deixar bem claro para nós, tá? Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Algumas coisas pequeninas há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Bem, aqui vou até citar uma coisa. Muitas vezes queremos ajudar o nosso próximo, fazer caridade, ir a entidades filantrópicas, seja asilo, orfanato, creche, vários locais, ajudar desconhecidos no semáforo, na rua, onde quer que seja. E muitas vezes a gente não ajuda aquele que está próximo de nós, morando com a gente, ou nas vizinhanças nossas, parentes, pessoas muito próximas de nós. Por quê? Muitas vezes é muito mais difícil, né? Mas até no próprio nosso próprio lar, se a gente não conseguir praticar a bondade dentro do nosso próprio lar, como que a gente vai conseguir praticar fora dele? Então a bondade, o amor, até Jesus, religiosidade, ela começa dentro do seu lar. E do seu lar você vai colocar para fora. E dentro de um núcleo religioso, seja uma casa espírita, uma igreja, o que quer que seja, lá também é mais fácil praticar, que todo mundo está em comum pensamento e sentimento. E se lá não conseguir praticar também, então tá difícil. Então volta, pensa, reflete e começa dentro de si, para depois para fora, tá? O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. É o que eu acabei de citar, tá? Ora, e portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. A floresta também começou a ter sementes minúsculas e nós, espiritualmente falando, temos vivido intensa floresta de males, criados por nós mesmos. Em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus não ensinou em vão. Toda vez que pecarmos ou que errarmos, vamos colocar dessa forma melhor, né? Desses grãos, consoantes da palavra divina, semeando-os no campo íntimo. Receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara,
segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração, tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Então, percebam que Jesus, governador do nosso planeta Terra, e inspiração para vários outros espíritos, tá? Que aqui auxiliam, ajudam. Ele continua sendo um exemplo para todos nós, para todos que acreditam. Opa, desculpa aí, pessoal. Caiu aqui, tá? Vamos lá. Eia. Pronto. Voltei aqui. Foi engraçado, vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui. Onde eu parei, vamos lá. Tá aqui. Então, Jesus, ele continua, né? Acreditando e tendo fé na humanidade. Assim como outros espíritos que seguem o seu exemplo também. Então reparem que esse mesmo tipo de inspiração que ele tem por nós e por outros espíritos, devemos ter por nós também e por outros que cometem erros ou desatinos. Então a chance, a oportunidade, elas são sempre aceitas e a gente tem que procurar lutar por isso. O mestre não nos desampara, então tenhamos coragem de seguir em frente. Aí o André, né, ele reparou que o Fábio retirou a mão da fronte da viúva, do frontal, e eu observei que ela entrava a meditar, como quem sentir o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia Invisível. As crianças, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Então ela recebeu as informações, transmitiu a todos, tá? E depois foram dialogar a respeito. Isso é um tipo de mensagem que o Espírito mostra, tá? Existe a psicofonia, existe a intuição. Os Espíritos, eles desempenham e utilizam das faculdades mediúnicas dos médios de várias formas, tá? Não existe algumas faculdades mediúnicas. Existem várias formas de faculdades mediúnicas. No caso aqui, o espírito, utilizando do pensamento e do frontal, acabou transmitindo tudo para ela poder falar através da psicofonia. Mas o espírito não precisou se ligar pela laringe. Ele se ligou no frontal, nos pensamentos, para poder transmitir de uma forma mecânica, da qual ela não teria interferência nenhuma da parte dela, tá? Se fosse aqui no laríngeo, poderia ser mecânica ou semimecânica e por aí vai. Esses tipos de informações vocês até encontram no livro dos médios, tá? De Allan Kardec, e em outras literaturas também. E é bom sabermos disso. A gente, como espíritas, temos que ter por base, né? Lermos pelo menos os 5 livrinhos do Kardec. E aí vai da escolha de cada um poder ler. Eles foram de 1800 e bolinha. Continua sendo rico em ensinamentos e todos nós devemos ler. Assim como católicos leem a Bíblia, evangélicos leem o Outro Testamento, judeus leem a Torá, os muçulmanos leem o Alcorão e por aí vai. Então cada um dentro da sua doutrina, da sua religião, da sua filosofia, deve ler também os livros básicos que construíram ela, ok? É uma recomendação apenas, pessoal. Então, a gente terminou aqui. Se vocês tiverem dúvidas depois, mande no WhatsApp, tá bom? Que aí o próximo capítulo é um capítulo bem bonito, tá? Que é Mãe e Filhos, que vai ser bem bonitinho a gente ler na próxima quarta-feira. Combinado? Então, pessoal, é isso. Eu vou fazer uns minutinhos aqui de vibrações
para que vocês também possam fazer ao assistir esse vídeo, e aí poderem mentalizar pelos necessitados, para aqueles que vocês souberem que estejam precisando de algum tipo de ajuda, ok? E eu faço o encerramento, e aí eu desejo uma ótima quarta-feira a vocês, tá bom? Vamos lá então? Vamos então fechar os nossos olhos, levar nossos pensamentos, sentimentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e espíritos afins, para que nos amparem, nos ajudem e que possamos também compartilhar um pouco do que aqui cada um de nós recebemos para com o nosso próximo, e que ele possa ser beneficiado com as energias, os fluidos, os bons sentimentos, os bons pensamentos que cada um de nós aqui compartilhamos, seja com reencarnados ou desencarnados. E assim, em nome de Deus, de Jesus, do mentor, do Guardiões do Evangelho e de todos os espíritos presentes, damos por encerrado mais um Evangelho no nosso lar. Que assim seja e que todos fiquem na paz de Deus. Obrigado, pessoal. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima quarta-feira e em breve nos vemos, tá bom? Beijo, abraços, tchau. Desculpe pelo tombo da câmera, mas foi rápido o ajuste aí, tá bom? Tchau, pessoal. Abraços.